Senhoras e senhores, respeitável público pagão. Cara, bom dia, boa tarde, boa noite. Faz, eu acredito que sei lá quantos meses que eu não posto nesse canal. E, assim, muitas coisas aconteceram. Mas também é uma questão de que, tipo, eu prometi que eu só iria postar nesse canal quando eu tivesse alguma coisa relevante pra falar. Ou quando eu tivesse realmente, como é que eu posso explicar? Alguma ideia, assim, que está me perturbando a cachola, que hoje, no caso, é realmente a questão do John Green. Porque algum tempo atrás, eu estava fazendo reflexões sobre a questão do romance barra drama barra angst, que são histórias de romance em que o plot principal do livro não é um romance bobinho, né? É um romance mais maduro, no sentido de que é um romance que tem problemáticas reais, né? O que me fez lembrar do da figura do John Green, né? E a figura do John Green, galera, é tipo, eu acho que pra todo mundo que foi adolescente ou foi até meio que jovem adulto, enfim, se você tinha uma idade consideravelmente jovem nos anos 2000, você provavelmente sabe quem é o John Green e o impacto que o John Green teve como um John Greenismo cultural, em que a maioria das histórias de romance na época tinha um fundo triste, assim, um fundo realista, um fundo que tocasse em questões para além do romance em si, né? Era um fundo de problemas e problemáticas que não girava em torno do casal, mas afetava o casal, né? Por exemplo, o livro da Culpa das Estrelas, em que você tem aí dois adolescentes sofrendo e tentando se encontrar, se amar no meio desse sofrimento. E entre outros livros como Quem é Você, Alaska, Cidades de Papel, eu não li todos os livros dele, então não posso comentar de todos. Por exemplo, aquele da Catherine, um montão de Catherines, né? Um negócio assim. Eu não sei como ficou o título em português. Eu lembro que em inglês era tipo um montão de Catherines. Era a tradução, assim. Mas aí, gente, o fim do John Green. O que resultou o fim do John Green na nossa cultura? Era isso que eu estava pensando. Porque hoje em dia, parece que a gente vive um submundo. Não submundo, é o mundo invertido do que foi o passado. Porque as pessoas estão cada vez mais se excluindo de lidar com histórias realistas. E aí não sei se é porque o mundo ficou tão merda e ninguém quer lidar com o mundo, e muito menos ter que lidar com uma história fictícia em que o mundo também é uma merda. Mas tipo, eu só acho interessante como o John Green, ele foi de uma pessoa com uma relevância. Ele era Taylor Swift dos livros, assim. Uma relevância absurda. E o cara vendia livro que nem água. E do nada, ele sumiu, cara. Ele sumiu, ele virou. Tudo bem, ele não escreve mais romance, mas eu falo assim: toda a relevância que ele tinha e todo aquele impacto cultural meio que sumiu. Acabou. Foi, tipo assim, do nada. E aí, tipo, vamos dizer que hoje em dia eu acho que ainda segue um pouco a linha da Colin Hoover, né? Assim, acho que depois que a Colin Hoover acabou ganhando. A Colin Hoover, ela era um meio termo, né? Ela pegou um pouquinho daquela questão do John Green de ter um romance trágico, só que aí ela foi pra um lado meio assim, too much. E aí
hoje em dia ela escreve uns livros muito nada a ver, né? Até flerta um pouquinho com terror, né? Horror e tal. Mas assim, o ponto é que, tipo, o John Greenismo que a gente conhecia se foi, acabou do nada. O cara, ele era super relevante. Ele era quem ditava, a gente pode colocar até assim. Ele meio que ditava na época é, um estilo de romance que os adolescentes iriam querer consumir. E tipo assim, até eu acho que até uns 10 anos atrás ele ainda tinha um pouco dessa relevância, né? Mas assim, do nada isso acabou. E aí ele parece que ele levou com ele todos os gêneros de dramas saudáveis. O que eu quero dizer é que, tipo assim, hoje em dia é muito mais fácil você achar um autor que escreve algum conteúdo, entre aspas, problemático e que isso é romantizado, de certa forma, do que você achar um autor do John Greenismo que, tipo assim, esse é um termo que tô usando de sacanagem, mas eu falo assim. Hoje a gente tem muitas mais pessoas que se aproximam do extremismo da coisa do que do lado do John Green, que era um autor não muito bom, mas assim, ele tinha um cuidado até, entendeu? Em fazer uma história minimamente tragável, né? E cara, o fim do John Green é muito triste. Eu acho triste. Porque eu acho que, tipo, a gente podia ter continuado a ter esses draminhas assim, com algumas reflexões mais pertinentes de hoje em dia. E tudo bem, ele não é mais esse tipo de pessoa, ele não escreve mais esse tipo de coisa, ele virou autor de livros mais filosóficos, por assim dizer, mas é, é uma questão, sabe? Do tipo, por que que as pessoas estão cada vez se aproximando mais de extremismos, de histórias em que mulheres são abusadas de todos os tipos e isso é romantizado. E tipo, isso é visto como ok. Tipo assim, eu não entendo por que que isso é visto beleza, sabe? É esse tipo de história. É... Tá, eu vou botar o nome na mesa. O Dark Romance. Numa escala de John Green, há aquele livro lá dos caras da máscara de rock. Eu nem sei se isso é Dark Romance, mas eu falo assim, tem uma questão da romantização da desgraça, sabe? Em que as pessoas elas não querem lidar com a desgraça real. Só que aí elas vão para um tipo de fantasia que também não é muito saudável, entendeu? Você tipo começar com uma fantasia extrema que ainda é uma fantasia da desgraça, só que é uma fantasia da desgraça que hoje em dia é mais apelativa. Tipo, as pessoas têm mais apelo pra ver uma mulher sendo abusada e romantizar isso do que ver ela com uma doença genuína e sofrendo porque ela perdeu o grande amor. E isso é muito estranho. E tipo, você pode achar que não tem nada a ver. Mas cara, foi uma virada cultural, porque tipo assim, essa febre que tá do bully, não do bully romance, do dark romance e tal, era uma febre que o pessoal tinha com John Green, entende? Com livros dramáticos. E pra mim parece que isso trocou de uma hora pra outra e tem a ver com fascismo. Pode não ter, mas cara, eu não consigo não ver como isso não é influência do cenário que a gente tá vivendo hoje. Porque, tipo, por que que na época a gente tinha uma preocupação tão grande com o sofrimento humano e hoje em dia o sofrimento humano é romantizado? 3 segundos de silêncio pra você pensar. Dá pra gente questionar, não acha? E, tipo, foi um pipeline, assim, tipo, muito estranho de você sair
E, gente, eu acho que, tipo, quem não viveu na época não deve entender o que foi a questão do John Green. Era um bagulho muito grande, era um negócio muito gigantesco. Tudo bem, tinha questões midiáticas de marketing e investimentos e tal. E aí, essa é a questão. Imagine se o Dark Romance não fosse uma coisa estigmatizada. A gente teria marketing em volta disso. A gente teria. Quer dizer, a gente teve. A gente teve. A gente teve livros sendo adaptados para séries e filmes. E entendeu? Só que eu acho que talvez hoje em dia não seja tão grande, porque para manipular em massa hoje em dia é muito difícil por conta dos nichos do algoritmo, né? Mas enfim, o meu ponto é o que aconteceu, onde que a humanidade se perdeu de que antes tinham livros que a maioria das pessoas tinham um apego a livros que tratavam da desgraça humana de uma maneira humana. E hoje em dia as pessoas acham lindo uma mulher ser espancada, mas não largar do namorado porque ele é a salvação dela. Tipo assim, por que que os fetiches mudaram? Entendeu? Isso realmente não tem conexão com o cenário que a gente está vivendo? Eu acho que tem. Eu não consigo ver como não tenha conexão com o que a gente vive hoje em dia, entende? Isso me preocupa. Isso me preocupa porque parece que é, o sofrimento tá tendo um. Sei lá, eu acho que a gente tá vivendo em muitos extremismos. Do mesmo lado que a gente tem pessoas querendo homens que ajam com uma certa infantilidade em relação a sua parceira, do tipo, ai, eu não vou beijar no primeiro, não vou nem beijar no primeiro encontro, eu só vou segurar a mão e tal. Tem outras que estão, tipo, completamente absolvidas por histórias em que a mulher é tratada que nem lixo por, tipo, mil e uma maneiras diferentes. E tudo bem, porque, tipo assim, se fosse uma história que tivesse algum propósito, entendeu? Mas você tem um fast food de livros em que as histórias são, tipo assim, pra você ler papum. E a maioria delas é só sobre o sofrimento da mulher. E não tem nenhuma reflexão ali, é só pra você ter assim, um estímulo, né? Dessa problemática. Eu não vejo como isso, tipo, eu não vejo como isso não passa de um fetiche, sabe? E eu acho meio estranho que mulheres tenham fetiche em ver mulheres, tipo, em situações como essas. Porque eu penso que o fetiche, nesse caso, é, não é nem a questão da violência em si, mas acho que é a questão do tipo, do cara matar por você. Tipo, o cara te trata que nem merda e tal, mas ele se redime, né? Ele se arrepende. Só que, tipo, ele se arrepende. Muitas vezes ele só se arrepende porque ele foi pego. E aí, tipo assim, é um sofrimento que você fica a história inteira se alimentando daquele sofrimento. Daqueles absurdos, entendeu? Eu acho que essa é a palavra. São histórias que é um fast food de absurdos. E aí a pessoa acha ok, porque o cara transa bem. E tipo assim, e aí desconta tudo aqueles absurdos no sexo. E às vezes até tem um abuso ali sexual. E aí você fica, cara, como que a gente chegou nisso? Como que a gente chegou nisso, cara? O que deu errado na humanidade pra gente chegar nisso? De achar ok, sabe? Certas atitudes aí eu fico, tipo, me faz questionar. E, tipo, eu juro que apesar de eu estar sendo bem crítica em relação ao gênero Dark Romance e tal, eu não tenho julgamentos contra nem quem escreve nem quem consome. Eu só acho que, pra mim, agora vem a minha crítica. Eu acho que toda a história que você escreve tem que ter um porquê. Não adianta, tipo assim, tudo que você escreve tem que ter um porquê, sabe? E você tem que seguir aquele porquê. Então, tipo assim, se você quer escrever uma história
só por fetiche, só por estímulo, faça de uma maneira, sabe, que não vai assim, ah, se mostrar tão merda, assim. Porque é muito ruim você ver uma história que, às vezes, uma história que até tinha potencial, às vezes uma história que até a autora tinha um propósito e aí a história se perder só pra um fast food de fetiche. E aí você fica tipo, sabe? Não é cool, não é nem um pouco cool você fazer esse tipo de coisa. E não que não seja cool. A questão é mais do que tipo, eu queria realmente entender, sabe, a trajetória, porque eu sinto que tipo, o fim do John Green, e eu falo isso sério, tá? Apesar de eu estar meio debochando, eu sinto que o fim do John Green, ele teve um impacto muito grande na nossa cultura pop, assim. Porque o John Green, gente, agora a gente vai voltar a falar do John Green. Ele não era um autor, né? Tudo bem, ele tem o irmão dele lá que é cientista, não sei o quê, mas não é esse o ponto. O ponto é que ele não era só um autor, ele era um movimento cultural. Então, tipo assim, tinha várias cantoras, inclusive, que ganharam fama graças à trilha sonora da Culpa das Estrelas. Vamos supor. O Ed Sheeran, inclusive, tá? Um dos primeiros hits, assim, gigantescos do Ed Sheeran foi por questão desse livro, né? Culpa das Estrelas. Então, foi tipo um movimento cultural que abriu portas para muitos cantores, atores, atrizes, assim, teve toda uma questão cultural envolvendo o John Green, até autores amigos do John Green ganharam uma certa fama. O irmão do John Green também, né, acabou ganhando uma certa fama. Mas eu falo assim, o impacto dele na cultura pop foi muito grande, assim, para todo mundo. Dentro do cinema, dentro da música, dentro da literatura. E a falta de ter uma figura assim, que tenha esse impacto de uma maneira mais positiva do que negativa, porque, tipo assim, a gente não é idiota, a gente sabe que existe marketing, a gente sabe que as pessoas lucram com com essas coisas assim. Só que, pessoalmente, mesmo achando que ele não é um escritor extraordinário, eu acho que as obras dele têm valor, entende? Eu acredito que as obras dele têm valor e tenha muito valor nas coisas que ele diz. Mesmo não sendo, como eu disse, não sendo extraordinário, porque não é, gente. Ele não é um autor uau, entendeu? Ele não é o novo Shakespeare. Mas assim, esperar um novo Shakespeare também é too much pra gente, né? Mas a questão é que, tipo, eu acredito que essa falta tem afetado muito nós, né, culturalmente. Porque parece que, tipo, com o fim do John Green, esse gênero meio John Green de ser, ele meio que sumiu, né? Assim. E aí agora as pessoas têm aquela menina que escrevia fanfic do Star Wars, a Hazelwood, eu não lembro do nome, eu não lembro do primeiro nome dela, eu vou chamar ela de Hazelwood, em que ela começou um outro movimento de romance de fanfic, né? Aquela coisa mais puxada pra fanfic. E isso é ótimo, entendeu? Isso também é um movimento cultural pop positivo, entendeu? Eu não sei dizer se a Hazelwood ela teve, quer dizer, tá filmando ainda, né? Então, capaz que a gente tenha outro movimento assim, em que vai juntar a música, a cultura pop e o cinema. Cultura pop não, a literatura pop e o cinema. Graças a Hazelwood, para ver se dá uma limpa assim nessas coisas, mas o ponto é que, tipo, acho que desde o John Green não tinha uma figura assim, né? Eu não posso falar pra vocês que a Colin Hoover é considerada, pode ser considerada
uma sucessora. Porque na questão da Colleen Hoover, primeiro que ninguém gosta. Não é unânime, né? E tudo bem, o John Green na época não era unânime, mas o John Green, ele tinha muito mais fã do que hater. E até hoje eu acredito que ele tenha muito mais fã do que hater. A Colleen Hoover não, né? A Colleen Hoover, ela tem duras críticas aí. E talvez também seja uma coisa de época. Eu acho que se o John Green fosse o John Green hoje em dia, ele também receberia duras críticas de todo mundo. Não é verdade? Vamos ser sinceros. Vamos ser bem sinceros. Ele não ia ficar a par, né? Ele com certeza teria duras críticas em relação às coisas que ele faz. Mas o ponto de tudo isso é a gente pensar no nosso nicho, né, literário, como a gente está estabelecendo as nossas ondas, as nossas influências culturais, entendeu? E como isso mudou através dos anos, porque eu acho que todo mundo agora tá cada um no seu nicho, né? As pessoas meio que não têm muito interesse em ter essa bomba cultural, apesar de, tipo, eu não considero os romances de Dark Romance uma bomba cultural. Eu acho que não tem ali ainda unanimidade, né? Eu acho que é isso. Falta um pouco da unanimidade, mas eu acho que também hoje em dia isso não vai acontecer nunca mais. Definitivamente, gente, eu acho que sim, tá? Eu acho que essa questão dos streamings e algoritmos, não sei o que, fudeu com a nossa cultura, assim, hegemônica, assim, tipo, as pessoas não saem mais da própria bolha, né? Mas enfim, é sobre isso, gente. Olha como que é a vida. Era mais ou menos isso que estava na minha cabeça quando eu penso no fim do John Green. E toda a questão dele ser um autor que proporcionou uma influência gigante em vários nichos, né? Não somente na literatura. Falei bastante já. 20 minutos. Mas enfim, tudo isso para não colocar tanto. É só que, tipo, na minha cabeça estava essa comparação entre o que o John Green fazia e hoje em dia também como isso virou completamente a casaca, né? Tipo, antes você falava de um romance dark. Tem isso também, tá? Quando a gente falava de dark romance antes, pra quem era leigo, né, a gente pensava em romances do tipo do John Green, que tinha um lado dark, o que quer dizer que é um lado de sofrimento, mas é um lado de sofrimento realista, né? Em que a pessoa sofria ali de alguma doença ou alguma desgraça, assim. E hoje em dia, não. Hoje em dia, quando a gente fala dark romance, é muitas vezes alguma coisa absurda, assim, tipo perseguição, é rapto, sabe? O cara é da máfia, ele é cárcere privado, é bullying, é abuso sexual, então, tipo assim, é meio estranho que a gente saiu de um ponto para ir para outro completamente aloprado, assim. E não que Dark Romance nunca tenha existido, mas eu falo assim, para quem é leigo, para quem era leigo, e enfim, qualquer um que não entenda muito, quando você menciona, né, Dark Romance e tal, naquela época a gente pensaria que era um romance com morte, né, um romance bem pesado, assim, né. O Dark, ele era um sinônimo para pesado, mais no sentido da emoção, né, mais no sentido de uma série de desgraças estão a acontecer, mas não teoricamente crimes, né, literais crimes acontecendo aí e nada acontece feijoada. Mas é uma coisa a se analisar e a se pensar, né? Eu gostaria de ter feito uma análise mais aprofundada sobre isso, só que como eu sei que eu não sou capaz, né? Que eu acho que isso demoraria meses.
para ser elaborado, tudo que eu posso servir é reflexões. Então, para a pessoa que viveu aquela época, ou para a pessoa que, tipo, enfim, faz parte dos dois mundos, principalmente quem faz parte dos dois mundos, gostaria de saber opiniões, gostaria de saber qual que é os pensamentos, tipo, vocês acham mesmo que essa questão do Dark Romance ele vem ganhando popularidade por causa do cenário que a gente vive hoje em dia? E se o John Green ele teve a sorte de ter nascido na era Tumblr, em que todas as pessoas lambiam o rabo dele naquele site, e isso foi o que basicamente proporcionou ele a ser o autor que ele é hoje. Que autor que ele é hoje também, não faço ideia, porque ele sumiu do mundo, né? Mas o ponto é, quais são os pensamentos, tipo, comparando a morte de John Green, o fim do John Greenismo, né? O John Greenismo cultural, o fim disso, e o nascer desses romances, dark romances aí, que não é sobre morte porcaria nenhuma, né? São romances que lidam com crimes e tal. E nem tô falando só das autoras do Dark Romance, tô falando de outras autoras também. Aquelas autoras que parece que elas querem fazer um Dark Romance, mas elas não admitem. Tipo a Colleen Hoover. Enfim, reflexões. Por esse episódio, essa baboseira é só, né? Essa baboseira aqui é só isso mesmo. Talvez, se eu conseguir fazer uma história não, se eu conseguir fazer mais pesquisas sobre o tema, eu refaço um episódio sobre o John Greenismo, que seja só sobre uma análise sobre o que foi o John Greenismo cultural. Sem comparações, né? Só explanar o que foi viver naquela época, o que aconteceu naquela época e qual foi todo o impacto que o John Green teve na cultura pop da época, que foi gigantesco, hein? Babadíssimo. Grandes abraços para quem me ouviu até aqui. E vão ler. Vou deixar aqui o meu livro favorito do John Green. Por incrível que pareça, eu li 3, né? Então, não, eu li 4. Eu li 4 livros dele. Will, A Culpa das Estrelas, Cidade de Papel e Quem é Você, Alaska. Dos 4, eu gostei mais da Culpa das Estrelas. Realmente é um livro, é o melhor, eu acho que deve ser o melhor livro dele mesmo. Eu não li os outros, ele tem mais livros, né? Mas eu acredito que deve ser o melhor livro dele mesmo. Ele é um livro bem escrito, Culpa das Estrelas, viu? Ele não é ruim. Ele é bem escritinho, assim. Então vão ler um livro do John Green, pelo menos. Um só. Você escolhe lá qual você gosta melhor. Lê. Eu acho importante. Acho importante você ter uma perspectiva do que é o John Green como autor. Ah, eu li da Tartaruga também. Agora eu lembrei. Não gostei muito desse da Tartaruga, não. Mas, enfim. Beijos verdes. Beijos verdes. Até a próxima.